E olha, o SIC News vai mostrar agora que com a suspensão da Rondônia Rural Show e a dívida do Estado com a União, o objetivo é direcionar a verba à saúde nesse período de pandemia. De acordo com o secretário estadual de Finanças, Luiz Fernando Pereira, as medidas de contingenciamento do orçamento incluem a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União por 180 dias e a suspensão da Feira Agropecuária Rondônia Rural Show. A suspensão da dívida vai render ao Estado R$ 108 milhões e a feira 6 milhões de reais. O objetivo é empregar esses recursos na área da saúde. Em relação ao conjunto de ações de contingenciamento orçamentário, nós esperamos ter uma redução de 100 milhões nos gastos nesses próximos 3 meses e também a suspensão da dívida, que já foi obtida por liminar, a dívida com a União, implica em parcelas mensais de 18 milhões que deixarão de ser pagas, que vão para o final do período do empréstimo. Então, com isso, nesses próximos 6 meses de suspensão, que é o que a gente obteve por liminar, nós deixaremos de pagar à União 108 milhões de reais. Então, isso já é uma boa ajuda para que possamos enfrentar esse aumento dos gastos em saúde. De acordo com o secretário da Cefinha, a CESAL já apresentou uma estimativa de custos para a compra de equipamentos, insumos e outras medidas de enfrentamento à pandemia. Os recursos serão liberados conforme a necessidade. Já foram feitos alguns aportes. Nessa semana mesmo foram 10 milhões e meio para a compra dos kits de exames que já chegaram aí, os testes rápidos e os outros exames estão chegando também. Alguns são oriundos do Ministério da Saúde, mas muitos são adquiridos pelo Estado, assim como os EPIs. Então, os recursos estão sendo disponibilizados para essas finalidades, assim como estão sendo preparados os investimentos para o aumento da capacidade de atendimento. O secretário explica como o pagamento da dívida com a União será retomado após o período de 180 dias. A suspensão da dívida obtida por liminar, ela nos permite deixar de pagar essas 6 prestações que seriam pagas nesse período, e isso vai para o final do contrato. Ele vai ser pago ao final do contrato. Então, aquilo que seria pago só no ano que vem, terminaria no ano que vem, nós vamos estender por mais 6 meses, de forma que o efeito disso fique diluído e nós tenhamos condições até lá de, recuperando as nossas receitas, a nossa economia, possamos então quitar normalmente esse contrato com esse prazo alongado. O Estado conta ainda com recursos da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública. Os recursos somam cerca de 70 milhões de reais que serão destinados à área da saúde. Eles já estão sendo disponibilizados para o Tesouro Estadual e aportados na área de saúde. Esse fluxo dos recursos já está acontecendo e é o que tem permitido a Cefim, a CEPOG, que cuida do orçamento, fazer a alocação desses recursos para a saúde. Nós temos notícias de cerca de 70 milhões que já estão sendo destinados pelos demais poderes, por outros órgãos, para a CESAL. Então, esses recursos serão muito importantes porque correspondem a cerca de 40% do valor necessário para o enfrentamento a essa pandemia. Muito bem, importantíssimo esse aporte, todos os demais que vieram antes, as boas notícias aí. O que dá a impressão, Everton Leone, é que Rondônia, no enfrentamento à Covid, está sempre um passo à frente, né? Olha, inquestionavelmente, Meire Santos, o governador Marcos Rocha, ele está muito centrado, né, nessa questão da economia também, não é só a saúde não. Tanto é que se dependesse dele, ele abria amanhã, e já, para todo mundo poder seguir a vida, mas claro que ele tem que ouvir também o pessoal da saúde. Mas é importante a gente fazer o registro que a equipe do governador Marcos Rocha, formada pelo Luiz Fernando e pelo Franco Ono lá na Secretaria de Finanças, pelo Pedro Pimentel lá no Planejamento, eles têm trabalhado dia e noite para acertar as coisas, para não deixar a peteca cair. Passando números, passando informações, passando planilhas, passando gráficos para o governador, para saber até onde o governo pode ir e até quando o governo pode ir do jeito que está indo. Por exemplo, a questão quando a gente diz, não vai ter mais agora então a festa agropecuária, né? A festa, que na verdade é uma exposição e é um momento de fazer negócios. Então, quando se pega esse dinheiro da Rondônia Rural Show
e se coloca para a saúde, claro que se está investindo no que tem que se investir agora, mas não se pense que está se economizando dinheiro, não. Com a não realização da Rondônia Rural Show, se está, na verdade, deixando de fazer um grande investimento para o Estado, porque a Rondônia Rural Show, o ano passado, por exemplo, teve a presença de mais de uma dezena de países aqui, de compradores de outros países, que passaram a comprar os nossos produtos. E isso ia se repetir novamente esse ano. Já é um problema. Não havia outra solução, evidentemente. Mas eu não festejo a não realização da Rondônia Rural Show, porque era um momento que a gente poderia capitalizar mais dinheiro para o Estado, né? E, lamentavelmente, primeiro porque o Estado tem que jogar todo o dinheiro para a saúde. E segundo porque os compradores também estão quebrados, né? Os compradores do Estado, a partir de agora, e aí por um bom tempo, também vão estar feridos de morte, porque os países todos estão enfrentando essa pandemia com seríssimos prejuízos. É uma pena que seja assim. Bom, deixa eu passar notícia boa aqui também no jornal, Meire Santos. Por exemplo, ontem o diretor da AGEVISA, aquele senhor grisalho, eu não consegui pegar o nome dele ainda, mas é que participa de todas as coletivas junto com o ministro Mandetta, e ele fez o seguinte comentário no programa de ontem, que nós temos hoje no Brasil mais de 5 mil municípios que não foram atingidos ainda pelo coronavírus e que talvez, segundo ele, nem sejam atingidos. E o que acontece? Ele diz que houve uma precipitação desses prefeitos que fecharam tudo, pararam tudo, mantiveram quarentena, quebraram os municípios em razão disso, sem necessidade nenhuma. Ele usou a palavra precipitação. Então ele disse ontem, você pode procurar aí lá no YouTube, por exemplo, que você vai ver essa declaração do diretor, o presidente da AGEVISA, né, quando ele diz isso. Inclusive sugerindo aos prefeitos que comecem a voltar à vida normal nessas cidades onde não há nenhum caso de coronavírus, porque, claro que tem que tomar algumas medidas protetoras, né? Cuidar lá as pessoas que entram na cidade e assim por diante. Claro que tem que ter um olho no gato e um olho no peixe. Mas esta é uma notícia boa. O próprio membro do Ministério da Saúde já dizendo que tem que começar a abrir, né, e a flexibilizar, e que alguns não, mais de 5 mil municípios no país entraram em pânico sem necessidade, fechando toda a sua atividade, quando até hoje não há registro de nenhum caso do coronavírus. Então essa é uma notícia boa que a gente tem que passar para vocês. Outra notícia boa é a cloroquina, né? Nós temos aí já a autorização do Ministério da Saúde para que os médicos usem a cloroquina, inclusive em casos que não sejam graves. Começou a dar o sintoma, uma dose pequena de cloroquina já salvou aí, né? Por exemplo, o médico Davi Uip, que é o coordenador da luta contra o corona lá em São Paulo, ele foi curado pela cloroquina e ele mesmo confessou. É que tem muita gente que acabou transformando a cloroquina também, não só o coronavírus, mas a própria cloroquina, num instrumento ideológico, não é? E tem gente torcendo para que a cloroquina não funcione, para o país se arrebentar. Lamentavelmente é isso que está acontecendo. Então nós precisamos nos insurgir contra isso, né, e trazer essa notícia boa, né, de que, e temos um depoimento muito importante do médico aqui em Porto Velho, que está aplicando a cloroquina nos seus pacientes com enorme sucesso. Até tentamos hoje contato com esse médico para que ele desse uma entrevista para nós, e acho que ele amanhã a gente consegue, porque as pessoas têm que trazer essa notícia boa para a população e trazer um ânimo, né, para todos nós que precisamos de ânimo nesse momento de muita apreensão de todos.